Hello everyone! Estamos de volta aqui na nossa segunda aula gratuita para que você, iniciante, para que você consiga começar a aprender essa língua, essa wonderful language, essa língua maravilhosa e útil, né, nos dias de hoje, que é a língua inglesa. E o nosso curso é completo. Nosso curso é completo para que você aprenda a falar, ouvir, ler e escrever, o que é muito importante, né? Infelizmente, existem aprendizes de inglês que não ligam para ler e escrever, eles só querem falar e ouvir. Falar e ouvir, claro que é o principal. Toda língua, o principal de toda língua é a comunicação oral, não é? Então, ouvir e falar é, sem dúvida, muito importante, mas ler e escrever ainda mais nos dias de hoje, não é? Tudo quanto é profissão envolve, pelo menos um pouco, a língua inglesa, não é verdade? Nessa segunda aula, eu gostaria de começar já que na primeira aula nós falamos sobre aquela linha de pronomes, agora nós podemos começar a falar sobre os tempos verbais, que em inglês é muito simples, né? As línguas latinas, como o português, são muito complicadas. Por quê? Porque elas têm uma coisa chamada conjugação verbal, né? Eu quero, tu queres, ele quer, eu sei, tu sabes, ele sabe. Isso, ainda mais para um estrangeiro, gente, isso é um absurdo de difícil, né? Em inglês não existe conjugação verbal. Você não conjuga verbo em inglês, né? Então é muito simples. O que você tem que saber, então, em inglês? Você tem que saber apenas 3 coisinhas sobre cada tempo. Só 3 coisinhas. Que 3 coisinhas são essas? Como é a forma interrogativa, como se pergunta, como é a forma negativa, como que se nega, e como que é a forma afirmativa, como que eu afirmo, como que eu pergunto, como que eu nego, como que eu afirmo. Se eu souber essas 3 estruturas, eu já sei tudo sobre qualquer tempo verbal. Olha só, ao invés de ficar, né, lembra quando você era pequeno lá na escola, decorando aqueles tempos, um monte de tempos verbais, né? Em inglês não, basta que você saiba essas 3 coisinhas, são 3 estruturas simples, ok? Vamos lá? Então vamos começar pelo futuro. Future. Simple future é o nome do futuro em inglês. Quando eu falo simple future, em português eu estou me referindo ao futuro do presente. Eu irei, eu viajarei, eu falarei, é isso aí. Como que eu faço isso em inglês? Basta que você grave uma palavrinha que é a palavrinha will. Will. Lembra daquele i do it da aula passada? É esse mesmo i. Não é will com i. Will. Aí você está falando wheel, é roda. Roda de carro. Wheel. Não é? Então, não é isso que você está querendo falar? É will. Will. Ele é aquele i seco. Um som entre o i e o e. Will. Will. Tá? Atenção à pronúncia, como eu disse na aula anterior, hein? Olha lá. Então, will. Eu, para fazer a pergunta, eu vou colocar a palavra will antes do sujeito. Então, will you, por exemplo, will you, você. Esse will, ele não significa nada. Ele é um verbo auxiliar. Ele só serve para mostrar que é pergunta e que é futuro, né? Então, depois do sujeito, você vai colocar qualquer verbo no infinitivo sem a partícula to. Você sabe que todo verbo, quando está no infinitivo, né, quando ele não está sendo usado numa oração, ele tem a partícula to na frente. Por exemplo, o verbo ir é o verbo to go. O verbo gostar é o verbo to like, etc. Então você vai tirar esse to, tá? Então, por exemplo, você viajará, will you travel? Olha, will you travel? Você entenderá, will you understand? Ela entenderá, will she understand? Eles entenderão, will they understand? É tudo igual para todos os sujeitos, é brincadeira? Então, basta você saber os verbos. Você já sabe perguntar em inglês com qualquer verbo. É tudo assim. Will, sujeito, verbo no infinitivo sem to. Acabou.
É brincadeira? É brincadeira? Hã? Agora, para negar. Para negar, você vai começar agora pelo sujeito. Depois, de novo, você vai usar o auxiliar will, porque senão você não sabe que é futuro, né? Já que o verbo não muda. Você já percebeu que o americano, quando vem para o Brasil, por exemplo, ele está começando a aprender português, ele fala assim, olha, eu ir lá amanhã. Você ir lá hoje ou você preferir ir lá amanhã? Ele não fala assim, ele só fala no infinitivo, porque o verbo em inglês ele fica assim, ele fica sempre no infinitivo, sem to. Hã? É por isso que para ele é mais fácil. Ele compara com o inglês, né? E começa a usar todos os verbos no infinitivo. Ah, eu gostar disso. Você gostar também? Se você não gostar hoje, você vai gostar um dia. Né? Ele só fala infinitivo. Hã? Em inglês é assim. Hã? Negativa. Eu vou então pegar o sujeito, vou de novo pegar o auxiliar will, só que dessa vez eu vou negativar. Will. Negativar com a partícula not. Então vai ficar will not. Will not. E depois o verbo no infinitivo sem to. Pronto. Eu não trabalharei. I will not work. Acabou. É muito coloquial esse will not ser contraído e você tem a forma won't. Essa é muito mais coloquial, muito mais usado. Eu não trabalharei. I won't work. Eu não irei. I won't go. Ela não irá. She won't go. She won't go. Ela não irá. Hã? Eles não estudarão. They won't study. They won't study. They won't study. Percebe a negativa? Para qualquer verbo. E, para afirmar, você vai começar com o sujeito de novo e vai repetir o will, agora afirmativo, que pode também ser contraído com o sujeito e apóstrofo LL. Quando você vê apóstrofo LL, você já sabe que é futuro, né? Você pronuncia só o Lzinho, já vou te mostrar. E depois o verbo no infinitivo sem to. Então, por exemplo, eu viajarei, I will travel. I will travel. Contraído, I'll travel. I'll. You'll. He'll. She'll. Percebe? Você só aumenta o L. It'll. It will. It'll. Will, you'll, they'll. Hã? É o futuro. Interrogativo, negativo e afirmativo. Acabou. Basta você saber os verbos. Gente, olha que facilidade. Este é o futuro. Hã? O segundo tempo básico, esse é o alicerce da língua inglesa, hein, gente? Esse é o alicerce, a fundação da língua inglesa, estes tempos que nós estamos vendo nessa aula de hoje. O segundo tempo é o simple conditional. Simple conditional. Quando eu falo em inglês simple conditional, eu estou falando do futuro do pretérito. Iria, falaria, gostaria, futuro do pretérito em português, né? Gostaria, você vai, um pedido, né? Eu gostaria de um refrigerante, gostaria de um suco, eu gostaria, você vai no restaurante, muito usado o futuro do pretérito. Não é isso? É. E como que eu formo o futuro do pretérito? Lembra do futuro do presente? Will. Mesma coisa, só que ao invés de will, você vai usar would. Olha a pronúncia, é como se fossem dois U's, o segundo mais forte, e depois um Dzinho. Would. Tá? Cuidado para não cometer uma coisa que se chama epênteses. Epênteses ocorre muito, quando eu vejo estrangeiros falando inglês, eu ouço muitos casos de epêntese. É quando você produz um som que não existe na sua língua, né? Claro. Né? Por exemplo, o meu nome Antenor, né? O japonês, por exemplo, a língua japonesa, ela não tem esse som de R do português Antenor, esse ele não tem. Então, o japonês, quando ele vem falar o meu nome, ele fala assim, Antenoro. O meu nome não é Antenoro, é Antenor. Mas como ele é japonês, ele não consegue, né? Então, ele tem a mania de cometer, isso é uma epêntese em português, né? Antenoro. Percebe? Em inglês, esse would, tem muita gente que fala assim, would,
Coloca um izinho, depois eu não sei de onde que vem, sabe? É would. Tem gente que fala assim, music. Tem um izinho a mais aí, a palavra é music. Music. Para no C. O C é mudo. Ele é seco. Music. Tem gente que fala music. Aumenta uma sílaba. Cuidado com a epêntese. Então não é would. É would. Você quase não ouve o D. Would. Alright? Would. Depois o sujeito, depois o verbo no infinitivo sem to. Pronto. Você gostaria? Would you like? Você iria? Would you go? Would you, gruda would com you. Would you? Would you go? Would you go? Ela iria? Would she go? Eles iriam? Would they go? Qualquer sujeito, tudo igual. Para negativa, eu vou usar would not, que contraído me dá wouldn't. Eu não gostaria. I wouldn't like. Ela não iria. She wouldn't go. Eles não viajariam. They wouldn't travel. Você percebe? Wouldn't travel. Wouldn't termina em T. Travel começa em T. Então vira um som só, um T só. They wouldn't travel. Esse é o linguajar fluente, hein? They wouldn't travel. Se você falar they wouldn't travel, tá falando muito devagar, tá falando picado. They wouldn't travel. Eles não viajariam. They wouldn't travel. Tá pegando? Treina, repete. Na plataforma tem muitos exercícios. Vídeos atuais, vídeos tirados do YouTube, vídeos atualíssimos, super atuais para você. O curso, além de ser muito bom, além de ser muito forte, ele também é muito moderno e muito dinâmico. Ok? Vamos para o terceiro tempo. Terceiro tempo seria o simple present, que em português é o presente do indicativo. No futuro do presente nós usamos will, lembra? No futuro do pretérito nós usamos would. Agora, no presente nós vamos usar dois auxiliares, tem dois. O auxiliar do e o auxiliar does. É um Zzinho suave. Does. Do e does. Por que dois auxiliares? Porque os sujeitos ele, ela, he, she, it, eles são separados. Esses três usam does, os outros todos usam do. Então, por exemplo, na interrogativa, do e does vão ficar antes do sujeito, não é verdade? Então, como que eu pergunto, você gosta? Do you like? Do you study? Você estuda? Do you study? Né? Agora, se for ela, does she like? Ela gosta? Does she like? Note que o Zzinho do does desaparece na fluência. Do does, do the vai para o she. Does she, porque gruda, né? Does she, isso se chama blending. Blending é a união de sons, né? Blending quer dizer misturar, né? Tanto que aquele liquidificador que você tem na sua casa, em inglês se chama blender. É aquilo que mistura, né? Blender. Então, quando eu falo blending, é uma mistura de sons, né? Em inglês, muito usado. Em várias línguas, né? Em português, nós também misturamos muito os sons, ligamos muito as palavras, não é? Então, does she, né? Se você falar does she, tá falando muito devagar, muito picado, né? Does she like? Ela gosta? Does she go? Ela vai? Does she study? Ela estuda? Does she study? Ok? Então, do e does para fazer a pergunta. Negativa, eu vou usar do not e does not. Não é? Onde eu vou ter as contrações don't e doesn't. Don't e doesn't. Eu não gosto. I don't like. I don't like. I don't like. Eu não quero. I don't want. I don't want. Eu não vou. I don't go. Ela não gosta. She doesn't like. She doesn't like.
She doesn't study. Ela não estuda. She doesn't study. Pegou a negativa? Fácil. E na afirmativa, no presente, eu não vou usar do e does. Não vou. Na afirmativa, no presente, eu não uso nenhum auxiliar. Como que eu formo o presente, então? Só com o verbo infinitivo sem to. Na aula passada, nós falamos uma frase que você fala para o seu namorado, para sua namorada, para sua esposa, para o seu marido, né? Você não fala I love you, lembra da aula passada? I love you, nossa aula 1. Eu amo você, eu te amo. I love. Você não falou I do love, você não usou auxiliar. E é assim mesmo. O sujeito mais o verbo no infinitivo formam o simple present, o presente do indicativo. I like, eu gosto. I understand, você gosta. You like, você quer. You want. Agora, para he, she, it, eu também não uso does, mas eu acrescento um Szinho ao verbo. Um S, uma letra S simples. Então eu gosto, I like. Ela gosta, she likes. Só um S. She likes. Alguns verbos a gente acrescenta ES. São verbos que terminam em determinados sons. Por exemplo, com SH, né? O verbo wash, que é o verbo lavar, seria she washes. Ela lava, she washes. É um Zzinho, washes. She washes. Ela lava. Né? E o verbo ter, que é o verbo to have, ele vira has. Então, às vezes, S, o verbo to have vira has, mas os outros verbos é só acrescentar um S. Eu entendo, I understand. Ele entende, he understands. He understands, ele entende. Futuro, futuro do pretérito e presente. Agora o último tempo. Isso tudo, lógico, que você tem que treinar demais. Treinar tanto a parte escrita como a parte falada, não é? Tudo tem que ser bem treinado, por isso a nossa plataforma, não é? O simple past é o nosso pretérito perfeito em português. Eu fui, eu viajei, eu gostei. Como que eu formo isso em inglês? Muito simples. Vamos recapitular. Lá no futuro, eu usei will. No futuro do pretérito, eu usei would. Lembra? No presente, nós acabamos de ver do e does são os auxiliares. E para o passado, o auxiliar é did. Did. Aquele i de novo, é o mesmo i de will, o mesmo i de it, agora é did. Não é did, é did. É um som entre o i e o e. Capriche nesse som, hein? Você já percebeu que ele é importante em inglês, não é? Did. Did. Esse que vai mostrar que é o passado. Então, você gostou? Did you like? Você entendeu? Did you understand? Você viajou? Did you travel? Ela gostou? Did she like? Did she like? Agora volta a ser tudo igual, não tem mais separação para he, she, it. Essa separação para he, she, it é só no presente. Ok? Did, tudo igual de novo. Eles viajaram? Did they travel? Did they travel? Eles viajaram? A forma negativa, vou negativar o did. Vai virar did not ou didn't. Didn't. Eu não gostei. I didn't like. I didn't like. Ela não gostou. She didn't like. No, she didn't like. Ela não gostou. She didn't understand. Ela não entendeu. She didn't understand. Eles não entenderam. They didn't understand. Eles não quiseram. They didn't want. Qualquer verbo sempre no infinitivo sem to, nesses 4 tempos básicos, né? Só faltou agora o passado afirmativo. O passado afirmativo é aquele que pega mais nessa história toda, nessa aula toda. É aquilo que os alunos mais têm dificuldade, né? Por quê? Porque, como eu disse para você, em inglês os verbos não têm conjugação, mas quanto ao passado afirmativo é como se tivesse, né? Não tem. Um dia eu acho que teve. Ainda não na língua inglesa, antes da língua inglesa, na língua saxônica, né? Você sabe que a língua portuguesa veio do latim, é uma língua latina, não é verdade? O inglês,
teve muita influência latina, porque Roma tentou invadir, a França tentou invadir, a última invasão, se não me engano, foi lá pelo século X, século XI, dos franceses tentando conquistar Londres, né? Então existe muita influência latina na língua inglesa, mas ela não é uma língua latina, ela não é considerada uma língua latina, apesar dessa influência forte, né? Durante 200 anos, 300 anos, a classe mais alta em Londres falava francês, você sabia disso? Houve uma invasão forte lá, né? Mas os franceses acabaram saindo de lá porque não sabiam que havia peste bubônica no rio Tamisa, né? No rio Thames. Ele era muito infestado de ratos, eles não sabiam disso e acabaram sumindo de lá. Muitos morreram e os locais acabaram conquistando o poder de novo e a língua inglesa assumiu de novo o controle. Então houve um tempo onde só os mais pobres, os locais, é que usavam a língua inglesa. Olha que curiosidade, eu sabia disso? É a história da língua inglesa. Nós vamos acabar falando um pouco sobre isso ao longo do nosso curso, né? Mas, continuando, por que eu estou falando isso? É porque a língua inglesa é uma língua anglo-saxônica. Ela é resultado da língua angla, a língua anglicana que era falada na ilha, onde hoje é o Reino Unido, e do saxão, ou saxônico, que era a língua dos chamados bárbaros, né? O pessoal lá da península, que invadiram a ilha em busca de conquistas, e houve uma guerra de 200 anos. Quando a poeira baixou, né, houve uma mistura de povos, de costumes e de línguas, dando origem às atuais línguas anglo-saxônicas. O alemão, o sueco, o suíço, o finlandês, o norueguês, o belga, o dialeto belga, o holandês, Dutch, o holandês, são línguas anglo-saxônicas, assim como o nosso inglês. É uma língua anglo-saxônica, né? Existem verbos, milhares de verbos na língua inglesa, e mais ou menos metade deles são de origem angla. Esses que têm origem angla, você faz o passado deles acrescentando o sufixo ed. E esse ed, cuidado com a pronúncia desse ed, que nunca é ed, hein? Você pode ter três pronúncias. Esse ed pode ter o som de T, por exemplo, no verbo trabalhar, o verbo to work. Para eu afirmar eu trabalhei, eu falo I worked. Olha só, I worked. Ele é bem discreto, né? Não é muito... Né? É um T depois do K. O ed tem o som de T, worked. Não fala worked, ninguém entende isso. É feio. Worked. I worked. Eu trabalhei. I worked. Então tem essa possibilidade de som do EDT. O ED também pode ter som só de D. Esquece o E. Né? Essa é a maioria. A maioria dos verbos regulares, que eu chamo de verbos regulares, esse de origem angla, né? A pronúncia é só o D. Né? Por exemplo, o verbo chamar, o verbo to call. Eu liguei. Eu liguei para você. I called you. I called. Called. Não é called. Não tem uma sílaba a mais aí. É só um D. I called. I called. Pegou? Olha só. Muito importante falar assim, para você ser bem entendido, entendeu? I called. I called. A pessoa já vai ficar meio assim. I called. E o outro é mais parecido com ED. Se você falar ED não vai ter tanto problema. É um ID. Aí forma uma sílaba. Mas são pouquíssimos verbos. São só os verbos terminados em T, TE e DE. Por exemplo, o verbo precisar, que é o verbo to need. Né? Eu precisei, eu diria I needed. Veja que não é needed com E. É aquele I do it, que é um som entre o I e o E. Por isso que se você falar ED não vai causar tanto problema. Pena que são poucos verbos, repito, terminados em T, TE ou D, DE. Ou seja, som de T ou som de D na terminação do verbo. Né? O verbo querer, o verbo to want, wanted, wanted, wanted. Esse é o passado do verbo regular. E a outra metade, milhares de verbos, são de origem saxônica. Esses de origem saxônica, você tem que saber. Você tem que saber o passado. Por isso que eu falei, é como se fosse uma conjugação. Né? Mas você acostuma, porque eles são muito usados. Verbo é coisa muito usada. Né? Então você tem que saber, por exemplo, o verbo dormir, que é o verbo to sleep. O passado dele não tem nada a ver com ED. O passado dele eu tenho que saber que é slept.
Eu dormi. I slept. Ela dormiu. She slept. Eles dormiram. They slept. Essa forma slept é o passado de sleep. E isso dá um pouquinho mais de trabalho no início. Então a parte mais dificultosa que tem é essa parte do passado afirmativo dos verbos irregulares, que são os de origem saxônica. Ok? Simple present, simple future, simple conditional e simple past. Espero que vocês tenham conseguido ter uma noção sobre essa base, essa estrutura, essa fundação da língua inglesa nessa nossa segunda aula e espero vê-los de novo na nossa terceira e última aula dessa English Week. Antenor Camargo, English Week. Okay, guys? Thank you so much. Bye-bye.